minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos agora 26 graus aqui em Natal, sensação térmica de 27 graus. Se chover, só lá para meia-noite fraquinha, vamos ter, parece que um fim de semana mais agradável, uma temperatura mais amena e sem chuva. Bom, chegando então com o tema aí 10 mitos médicos, porque são achados em pesquisas que foram divulgadas aí ao longo dos anos, reunidas numa reportagem do The New York Times, de 1º de julho. Essa reportagem foi escrita por Gina Kolata, ela que sempre escreve sobre ciência e medicina, 2 vezes finalista do Pulitzer e autora de 6 livros, incluindo um que se chama Mercies in Disguise, A Story of Hope, A Family's Genetic Destiny and the Science That Saved Them, algo como misericórdias ou clemências em disfarce, uma história de esperança, um destino genético de uma família e a ciência que os salvou. Bom, vamos logo sem perder muito tempo, porque são 10 mitos, são 10 coisas que caem aí com os estudos, então. E é bom a gente ficar por dentro para não engolir mosca, o que vale até para os médicos. Aliás, o nome da reportagem, esqueci de dizer, diz o nome do livro e não diz da reportagem, é 10 Findings That Contradict Medical Wisdom, Doctor, Take Note, que é 10 achados, né, que contradizem a sabedoria médica, ainda diz assim, médicos, né, doutor, né, tome nota, para a gente então não cair mais neles. O primeiro é aquela história de que alergias a amendoim ocorrem se a gente expor uma criança de menos de 3 anos a amendoim. Então, o primeiro achado científico é: alergias a amendoim ocorrem se uma criança tiver sido exposta ou não tiver sido exposta a amendoim antes dos 3 anos. Ou seja, não faz diferença essa exposição. Pediatras, alguns até agora aconselham, né, evitar amendoim, mas os estudos concluíram que expor amendoim crianças antes mesmo até de 1 ano de idade não representa qualquer aumento no risco de alergia. Quem tem de ter, vai ter de todo jeito, então não tem por que ter esse tabu. O segundo, esse talvez seja mais antigo e bem mais espalhado, né? Óleo de peixe não reduz o risco de doença cardíaca. Pronto, né? Matou. Eu me lembro até, um dia desse estava até comentando aqui com Janaína que meu avô tomava umas cápsulas de óleo de tubarão, né? Para juntas, para não sei o quê. Mas aqui está falando em relação à doença cardíaca. Aí eu vou dizer exatamente o que tinha lá na reportagem, para não falar besteira. A reportagem dizia que a noção de que as gorduras de peixe previnem problemas cardíacos sempre pareceu lógica, já que as pessoas cuja dieta contém muitos peixes gordurosos, que são esses peixes de águas profundas, né, como salmão. Bom, salmão, que é o mais gostoso aí da comida japonesa, parecem ter uma incidência menor de doenças cardíacas. Peixes gordurosos contêm ômega 3. Suplementos de ômega 3 reduzem os níveis de triglicerídeos. E altos níveis de triglicerídeos estão ligados a um maior risco de doença cardíaca. Isso para não mencionar que os ácidos graxos do ômega 3 parecem reduzir inflamação. E a gente sabe que inflamação é algo que é muito ligado a ataque cardíaco, né? Que é uma inflamação do músculo cardíaco e tudo. Bom, o que é que aconteceu então? Uma pesquisa que foi feita com 12.500 pessoas com risco de problema cardíaco mostrou que essa suplementação diária de ômega 3 não protegia em nada de doenças cardíacas. Quem tinha de ter seus infartos, seus problemas, tiveram do mesmo jeito. Então, segundo mito aí pra gente. Terceiro, então a realidade, né? O achado científico como é, meu Deus? Eu anotei um negócio todo errado aqui. Sim, então, andar com uma boneca bebê quase real não impede adolescentes de engravidar. Olha, eu não sabia que existia nem esse mito de que se você deixa essas bonecas, ou bonecos, não sei nem como chama, que são quase um bebê de verdade, caríssimos, né?
Existia um mito de que se os adolescentes carregassem, né? Eu não sei de quem foi que tirou essa ideia, né? De que como esses bonecos, você tem que trocar a fralda, tem que acalentar, toda aquela coisa de quase um bebê real, né? São os verdadeiros simuladores de criança. Isso envolve tanto trabalho que a ideia era que os adolescentes, então, as adolescentes especialmente, né? As meninas, aumentariam a prevenção para a gravidez precoce. Mas o estudo mostrou, olha só o que é que o estudo mostrou, para ter logo a realidade do negócio. Houve um aumento, embora pequeno, na probabilidade dessas adolescentes engravidarem, essas que usam ou tiveram acesso a esses bonecos quase reais, de bebês reais, engravidarem em comparação com as que não tiveram nenhum contato com esse boneco. Então é até mais perigoso comprar um boneco desse tão real, que é tão semelhante a um bebê, do que não tem. Então é melhor não gastar esse dinheiro se a ideia é evitar uma gravidez precoce, né, na adolescência. O quarto achado científico, então: ginkgo biloba não protege contra a perda de memória e demência. Desde 2008, um grande estudo lá do governo federal americano provou que o suplemento tão utilizado lá na medicina chinesa é inútil para esses propósitos, mas mesmo assim, parece que quando o povo acredita numa coisa, não tem quem tire, é uma questão de fé. As vendas chegam anualmente a 249 milhões de dólares, isso só no mercado americano. Então, não vão perder o tempo de vocês com ginkgo biloba, né? Pelo menos não em relação a proteger contra a perda de memória e demência. Talvez ele tenha lá outros benefícios. Quinto achado: para tratar pacientes na emergência com dor aguda, aquela dor forte que chega acabando. Eu sou especialista em chegar assim em pronto-socorro. Uma única dose oral de opioides não é melhor do que drogas como a aspirina e o ibuprofeno. Ibuprofeno é o famoso Buscopan. Aí o estudo diz, né, os opioides são sim poderosos, mas estudos clínicos já provaram que outras drogas são alternativas bem mais seguras para acabar com a dor, né, desses pacientes que chegam então no pronto-socorro. A gente sabe que os opioides têm realmente uma carga grande de possibilidade de viciar, né, como morfina, etc, né, tramal, aquele medicamento tão forte. Então, o ideal é começar com os outros, né? Deixa o opioide para uma dor que realmente não consiga ser tratada inicialmente com ibuprofeno e aspirina. Sexto achado: tratamento com testosterona não ajuda homens a reter memórias, né? A não perder a memória. De onde surgiu isso, né? Alguns homens que tinham baixos níveis de testosterona apresentavam problemas de memórias, e aí eles também olharam que outros que tinham altos níveis de testosterona apresentavam boa memória. Levou então essa ideia errada de que se você injetasse ou sei lá, de alguma forma aumentasse o nível de testosterona, isso falando dos homens especificamente, não haveria uma perda de memória. Mas um rigoroso estudo clínico provou que a testosterona não era melhor do que uma pílula feita de açúcar, ou seja, a mesma coisa, para evitar a perda de memória. Tanto faz você tomar açúcar, você tomar testosterona, vai dar no mesmo, ou seja, não tem efeito. Então, esse foi um daqueles achados cruzados, que às vezes é uma coisa que leva a outra e não o contrário, né? Então, não é a testosterona que leva a quem tem testosterona alta a ter boa memória. Às vezes é até o contrário, tem a boa memória por uma outra substância e isso faz a testosterona ser alta. Mas, então, tá aí, cai esse mito. O sétimo achado, né, esse é importantíssimo para mim, para se proteger de ataques de asma. Não ajuda, né, você manter a casa livre de ácaros, ratos e baratos fazendo aquelas detetizações. O conselho médico em geral é se livrar dessas pestes, né, se você tem alguém em casa com asma. Mas a teoria, já que em teoria, né, as reações alérgicas poderiam ser o gatilho para a crise de asma, mas um estudo de 2017 com controle intensivo de pestes, né, que foi tirado tudo, então, de uma determinada das casas lá de estudo, com crianças então sensíveis a alérgenos provenientes de ratos, não reduziu em nada a frequência das crises. Então,
cai aí um mito grande, né? Da gente achar que tirar todo tipo de inseto, né, de dentro de casa vai evitar um ataque de asma. Acho que asma tem muito mais a ver mesmo com a tal da fumaça e com o clima, né? Clima, rinite alérgica, quem tem sabe bem o que eu tô dizendo. Bom, 8ª verdade encontrada aí nos estudos. Olha, essa é para quem gosta de equipamentos tecnológicos, né? Contadores de passos e rastreadores de calorias não ajudam na perda de peso. E na verdade, minha gente, é o contrário. Um estudo que foi feito durante 2 anos com 470 pessoas em dieta mostrou que quem usava esse auxílio perdeu menos peso do que quem não usava. Então é melhor ficar longe dessa assistência digital. Nada de contar passos, nada de rastrear a caloria, porque quem usou perdeu menos peso do que quem não usava. Então, esse é um mito que cai. 9º aqui da nossa lista, na 9ª verdade. Essa é forte, hein? Rompimento de menisco do joelho. Aí a gente já pensa assim, cirurgia, né? Mas não, a verdade científica é tente fisioterapia primeiro, cirurgia somente depois. Aqui a estimativa é que 460 mil pacientes nos Estados Unidos se submetem a cirurgia por ano para consertar a cartilagem do joelho que se rompeu. E esse rompimento frequentemente é por osteoartrite. Esse rompimento é muito doloroso. E aí muitos pacientes temem que se não for cirurgicamente tratado, a dor vai continuar. Mas pacientes com rompimento desse menisco, né, e com artrite moderada foram aleatoriamente distribuídos em 2 grupos. Um que fez 6 meses de fisioterapia e outro que foi encaminhado diretamente para a cirurgia. E adivinha o resultado? Os 2 grupos melhoraram na mesma proporção. Então, se é de você se submeter a um risco de uma cirurgia, de infecção e tudo, é melhor fazer os 6 meses de fisioterapia primeiro. E a última verdade científica aí, que até os médicos caem no contrário, no mito contrário, né? Se a bolsa rompe prematuramente numa gravidez, o feto não tem que ser imediatamente retirado. Às vezes, poucas semanas antes do parto, a membrana ao redor do feto se rompe e o líquido amniótico, então, espirra. Obstetras temem que bactérias possam invadir esse ambiente esterilizado ao redor do feto e causar uma infecção e assim acham melhor realizar logo o parto imediatamente. Mas um estudo clínico mostrou que se os obstetras monitorarem cuidadosamente o feto enquanto aguardam pelo parto normal, não há aumento no risco de infecção. Recém-nascidos que permaneceram na gestação, inclusive, né, nessa pesquisa foi visto, são mais saudáveis, com menos perturbações respiratórias e menos risco de morte do que os que foram retirados imediatamente após o rompimento da bolsa. E nesse caso eu posso até falar, há 40 anos nasci, segundo minha mãe, a bolsa havia rompido bem antes e ela muito lesadamente não sabia o que era, achava até que estava fazendo xixi. E demorou até a buscar assistência para isso. Então, se eu não morri, é porque essa realidade científica está mesmo comprovada. É melhor monitorar. No meu caso, não foi monitorado, não, mas o ideal é monitorar, porque o ambiente lá da barriga da mãe é o mais seguro para o bebê do que esse parto ser feito imediatamente só porque a bolsa rompeu prematuramente. Bom, 10 verdades, então, encontradas que quebram aí os mitos que a gente tem, mitos médicos, mitos, inclusive, que médicos, alguns propagam. Então, a gente tem que ficar alerta para não cair mais, né, em algumas lorotas, como o tal do ginkgo biloba, né, de que é só tomar que não vai ter mais problema de memória, não é bem assim. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje, né? Tenham um bom fim de semana a todos. Renovo o convite para sexta, 7 da noite sobre outros assuntos. E, claro, domingo, 10 da manhã, sobre o nosso futebol, sobre a ABC e a América, principalmente o América que vai para um jogo decisivo na Bahia. Já chegou, né? Já está lá na Bahia. Até lá!